Então, nesta semana, nossa aula de ciências, página 73 até 75. Não esqueçam de assistir os vídeos que são colocados no grupo sobre os assuntos das aulas, que esses vídeos vão ajudá-los, né, nos estudos, tá? Então, não esqueçam de sempre estar abrindo os vídeos e assistindo. Então, vamos falar nesta página sobre fluxo de energia. O Sol é a principal fonte de energia para os ecossistemas. Então, observe aí essa imagem que mostra, né? Nós já vimos anteriormente que as plantas precisam da energia do Sol para que possam fabricar o próprio alimento. E aí, os produtores utilizam essas energias para produzir seu próprio alimento. Parte da energia que os produtores acumulam é utilizada para seu crescimento e desenvolvimento. Então, as plantas precisam da luz do sol. Quando um consumidor se alimenta de uma planta, então, por exemplo, aí na imagem o coelho, vem e se alimenta dessa planta que precisou da energia do sol, esse animal também acaba absorvendo uma parte daquela energia que a planta retirou, né? Mas numa quantidade menor. E assim, o próximo animal que for se alimentar do coelho também vai estar absorvendo um pouquinho menos dessa energia. Então, a energia vai passando, né, por essa cadeia alimentar. Então, o caminho da energia ao longo das cadeias alimentares é chamado fluxo de energia. Então, o fluxo de energia ocorre em uma única direção nas cadeias alimentares, certo? Então, observe aí a espessura da seta, que significa a quantidade de energia que cada um recebeu. Então, leia a frase a seguir e diga se você concorda com o que está escrito. Explique sua resposta. Nenhum animal produz seu próprio alimento. Todos são consumidores. Realmente, todos os animais são consumidores, pois só conseguem obter energia e matéria a partir da alimentação. O ser humano é um produtor porque faz seu próprio alimento. O ser humano é um consumidor, como todos os outros animais. Nós nos alimentamos de outros seres vivos. A energia nos ecossistemas não é reciclada, ela segue um fluxo em uma única direção. Ao contrário da matéria, a energia não é reciclada. Os organismos gastam energia em suas atividades e a energia entra continuamente nas cadeias alimentares pela ação dos produtores. Então, depois, lá na página 74, nós vamos ter um texto para vocês lerem. E o texto compara os ecossistemas marinhos na superfície e no fundo do mar. Então, animais marinhos em diferentes ecossistemas. Então, o ambiente marinho não é todo igual, né? Porque na superfície, então as águas da superfície recebem muitos raios solares e são iluminados. E lá nas águas mais profundas, lá no fundo do mar, os raios solares não chegam. Então, as águas são escuras e frias. Então, assim, os animais que vivem na superfície do mar encontram mais alimento, pois a luminosidade possibilita a sobrevivência dos seres vivos, que fazem a fotossíntese. E lá no fundo do mar, os animais lá se alimentam dos poucos seres vivos desse ambiente, ou dos organismos que afundam até grandes profundidades. Então, leia direitinho aí o texto para vocês entenderem essa diferença, né? E analise. O que as expressões em destaque no texto indicam? As expressões indicam a relação de oposição entre aspectos que estão sendo comparados, né? Então, quando lá no texto está em negrito, por sua vez, e no entanto, né? E contudo, então significa que eles estão fazendo uma comparação dos animais que vivem um pouquinho mais assim na superfície, na beiradinha lá do mar, e aqueles que vivem lá no fundo do mar, tá? Então, é uma comparação.
E na 2, está pedindo para organizar o quadro, né? Complete o quadro com informações do texto. Então, a luz e a temperatura, como ela é na superfície do mar e lá nessa zona abissal, que seria bem lá nas profundezas, né? Bem no fundo do mar. Então, na superfície tem a presença de luz e temperaturas mais elevadas, então é um pouco mais quente. Lá no fundo tem ausência de luz e temperaturas mais baixas. A quantidade de alimento na superfície é grande e bem no fundo do mar é pequena. E as características dos seres vivos na superfície com olhos e nas profundezas do mar, geralmente os seres vivos são cegos ou com olhos pouco desenvolvidos, com capacidade de produzir luz ou com antenas muito desenvolvidas. A atividade 3 não é necessário que vocês façam, certo? Então, esta foi a nossa aula de ciências desta semana. Como eu já disse no início, procure assistir os vídeos com bastante atenção para estar entendendo melhor os assuntos e assim fica um pouquinho mais fácil de vocês realizarem as atividades.